Hoje é Atos capítulo 17, a continuação da segunda viagem missionária de Paulo, né? E nós não vamos terminar hoje a segunda viagem missionária, tem bastante coisa aí. Bom, a proposta é um capítulo por semana, né? Para não exagerar demais, mesmo assim a gente já tem aí em torno de 50 minutos de estudo, então a proposta é estudarmos um capítulo por a cada semana. E a segunda viagem missionária é bem extensa, né? Então, e também entra muitas cidades famosas aí, cidades que depois Paulo dedica cartas específicas a elas, Filipos, né, que vai vir a carta aos Filipenses, Tessalônica, a carta aos Tessalonicenses. Depois, na semana que vem, Paulo vai para Corinto, e daí depois Paulo vai mandar duas cartas aos Coríntios, né? E assim vai. Então, a segunda viagem é um pouquinho mais extensa. Começamos na semana passada, capítulo 16, e hoje o capítulo 17. Vamos então rapidinho dar uma olhada no que nós vimos até agora, né? Assim como na primeira viagem missionária, eles saíram da Antioquia da Síria. Dessa vez eles foram por terra, a primeira vez foram por mar para Chipre. Teve aquela divisão entre Paulo e Barnabé, né? Barnabé vai para Chipre, mas Paulo e Silas então vão por terra. A gente não viu isso, a Bíblia não fala, mas é muito provável que Paulo tenha passado em Tarso, que é justamente o caminho, né? E Tarso é a cidade natal dele, provavelmente, imagino que eles dormiram ali, né? Comeram, se restabeleceram, então seguiram viagem. Visitaram Derbe, Listra e Icônio e Antioquia da Pisídia, que foram 4 cidades visitadas na primeira viagem missionária. Então, eles passam por aqui, por essas cidades, fortalecendo os irmãos. E daqui acontece aquele episódio que o Espírito Santo não deixa eles ir para a Ásia, provavelmente para Éfeso, nem deixa eles ir para Bitínia, como eles queriam, mas o Espírito Santo os conduz até Troade, à beira-mar, e em Troade o Espírito Santo lhes dá uma visão de um jovem macedônio que pede passa Macedônia e nos ajuda. E Macedônia é Grécia, né? Então aqui é Europa, é a primeira vez então que eles chegam até a Europa. Então eles pegam um navio, vão para Samotrácia, Neápolis, e então Filipos, que é a cidade onde eles ficam, né? E aqui também termina o capítulo 16 de Atos. Em Filipos, quando eles foram, ali tem a conversão de Lídia, né, aquela vendedora de púrpura. Ali também tem a conversão do carcereiro de Filipos e toda a sua família. Então ali se forma um núcleo religioso, mas Paulo foi jogado na prisão, né? E dali ele teve que ir adiante, e aí nós começamos o capítulo 17, é o nosso tema de hoje. Então, tendo passado de Filipos, né, aqui em cima, aqui, de Filipos, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, aqui nós temos Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então, aqui, por mais que Tessalônica esteja aqui embaixo, né, porque o nome é extenso, na verdade, Tessalônica está aqui, né? Então, eles passaram de Filipos, eles vieram para Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. Daí vai vir depois a carta aos Tessalonicenses, né? Que foi escrita, inclusive, na segunda viagem. Daqui a pouco a gente vai ver que Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. Vamos ver um pouquinho aqui, de Filipos até Tessalônica, a gente tem mais ou menos 151 quilômetros, um dia de viagem a pé de uma cidade a outra. De Filipos até Anfípolis é aproximadamente 50 quilômetros, mais 50, aqui o mapa parece mais, mas é mais ou menos isso. E de Apolônia até Tessalônica é mais ou menos em 50, 60 quilômetros. Então, mas de uma cidade a outra, é muito provável que eles fizeram a pé. Então, é mais ou menos um dia de viagem aí, no mínimo, de uma cidade até outra. Levaram no mínimo 3 dias de viagem até chegar a Tessalônica. As cidades estavam localizadas na principal estrada romana, a Via Egnatia. Isso é bem interessante, que o apóstolo Paulo usa muito isso é uma característica desse período e uma facilidade desse período, as excelentes estradas romanas, né?
pavimentadas, não é asfalto de hoje, mas eram estradas muito boas para a época. Algumas das cidades duram até hoje, inclusive, né, foram bem construídas. Mas então Paulo usa essa via Ignátia e pega as cidades que estão à beira dessa. É uma estratégia até missionária de Paulo, né? Pegar as cidades principais que vão se tornar polos missionários para a região circunvizinha. Então ele pega as cidades aí à beira da via Ignátia, até Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, então uma cidade muito importante na época. A igreja de Filipos, isso é interessante, que Paulo vai, nota que Paulo, se vocês voltarem aqui, olha tudo que Paulo já viajou, né? Desde Antioquia, né? Muito bem, como ele se mantém? Paulo tem a profissão dele, que é fazer e arrumar tendas, né? Na época eles usavam bastante tendas ainda. Então, por um lado, Paulo usa o seu ofício de fazer e consertar tendas, mas também, e é muito importante isso, que as igrejas começam a auxiliar já isso e mandar recursos. E isso já acontece na segunda viagem missionária com Filipos. A igreja de Filipos mandou uma ajuda para manter os missionários. Como vocês sabem, Filipenses, isso aqui é a carta aos Filipenses, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas é a carta de Paulo aos Filipenses já. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias, logo depois da conversão, né, no Evangelho, quando parti da Macedônia, então quando ele partiu, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Então, Paulo, na carta aos Filipenses, Paulo já escreve agradecendo essa ajuda dos filipenses, uma ajuda financeira, né, que eles mandaram não apenas uma vez, mas duas vezes eles mandaram ajuda financeira para manter o trabalho missionário de Paulo, né, a continuidade. Então é bem interessante essa questão, já começa aqui essa ajuda dessas ofertas missionárias para manter os missionários, para que eles possam se dedicar à igreja de fato, né? Segundo o seu costume, em Tessalônica, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: "Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo." Muito bem, para nós tudo aqui é muito tranquilo, mas vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, por 3 sábados, era o dia, né, da reunião dos judeus, o sábado era o dia sagrado, então era o dia da sinagoga, que eles iam na sinagoga, dentro do costume de Paulo, de primeiro lugar ir na sinagoga. Diz aqui que por 3 sábados Paulo foi à sinagoga, então no mínimo 3 semanas Paulo permaneceu em Tessalônica, mas pelas cartas de Filipenses e Tessalonicenses deduz-se que foi muito mais tempo. Provavelmente Paulo ficou bastante, né, muito mais do que 3 semanas ali em Tessalônica. Outra questão aqui é que Paulo discutiu com eles na sinagoga, discutiu com os judeus com base nas Escrituras que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Então vamos lá, claro, sinagoga, os judeus conhecem muito bem o Antigo Testamento, então Paulo discutiu com base nas Escrituras. Então Paulo vai provar, tenta 3 sábados seguidos, Paulo abre as Escrituras, o Antigo Testamento, para provar para os tessalonicenses, para os judeus tessalonicenses, né, que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E aqui é interessante, pessoal, que os judeus resistiam à ideia de que o Messias tinha de sofrer, embora essa ideia esteja no Antigo Testamento. Por quê? Porque para eles o Messias é o descendente de Davi. Então tem uma grande expectativa de que o Messias, como descendente de Davi, vai ser aquele libertador político e religioso, aquele libertador do Império Romano, né? Então,
como casar essa ideia de um descendente de Davi que vai ocupar o trono de Davi, que vai ser o libertador político e religioso, como casar isso com uma ideia de um sofredor, alguém que vai sofrer e morrer e ressuscitar. Então, entende? Eles resistiam a essa ideia. Para eles, o Messias era um líder e não um sofredor. Mas agora, então, vejam como a gente às vezes não pega esses detalhes, né? Como Paulo primeiro tem que mostrar que, com base nas escrituras do Antigo Testamento, já estava previsto que o Messias seria o Messias, sim, mas esse Messias, ele iria sofrer e iria, inclusive, morrer. E nós temos daí isso no Salmo 22. O Salmo 22 é aquele salmo em que Davi começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Então, eu imagino, e vocês podem imaginar também, que Paulo pega esses textos do Antigo Testamento que mostram até palavras usadas por Jesus na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? No Salmo 22 também, Davi vai dizer: perfuraram as minhas mãos e os meus pés. É um salmo de tremenda angústia, que por sinal, combina. Eu já passei o Salmo 22 aqui na Páscoa desse ano, né? Quem quiser, está lá gravado no nosso canal do YouTube, na Quaresma e Páscoa, Salmo 22. Mas o Salmo 22 é o sofrimento da alma de Jesus, que tem eco no jardim do Getsêmani. Então a gente pode imaginar, durante 3 sábados, o apóstolo Paulo pegando e trabalhando esses textos do Antigo Testamento que mostram que o Messias, sim, seria, Isaías capítulo 53, seria o servo sofredor. Isaías 53 vai dizer que ele é o cordeiro mudo levado ao matadouro, né? Então, Isaías 53 é o auge do sofrimento, esse servo de Deus, esse Messias que sofreria e que carregaria, aquele que carregaria, né, sobre si os pecados de todos. Então, Paulo está trabalhando, estudo Zacarias 12:10, né? Coloquei aqui Zacarias 12:10, fala também: traspassaram o meu lado. Capítulo 13, versículo 7, vai dizer que o pastor será ferido, né? O pastor do rebanho será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. E é exatamente isso que Jesus fala depois. Então, Paulo vai pegando essas passagens do Antigo Testamento e vai aplicando ao que aconteceu a Jesus, né? E como essas profecias do Antigo Testamento se cumprem exatamente em Jesus. E é assim que ele trabalha na sinagoga. O pessoal conhecia o Antigo Testamento, mas não conseguiam fazer a ligação disso com Jesus. E, além disso, também, e esse Jesus que lhes proclama é o Cristo. Portanto, essa é a dedução. Quando ele pegava as profecias e mostrava sobre Jesus, que as profecias mostravam que que o Messias deveria sofrer e ressuscitar, e como Jesus morreu e ressuscitou, né? A questão da ressurreição também, eu não vou repetir muito agora, porque nós já vimos essa questão da ressurreição, Pedro falando isso lá para os judeus em Jerusalém, né? As profecias de Davi sobre a ressurreição de Jesus. Então, os dois, tanto o sofrimento quanto a ressurreição, estão no Antigo Testamento. Então, Paulo pega isso e agora Paulo diz: e este Jesus que eu lhes proclamo é o Cristo. Portanto, Jesus é o Cristo. Cristo é um termo do Antigo Testamento, significa ungido, Messias. Jesus é aquele que nós estávamos esperando. Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo, mas não como nós esperávamos, um líder político religioso, mas é aquele sim que nos salvou da escravidão, né? Assim como eles tinham sido salvos do Egito, nos livrou da escravidão, do pecado, né? Com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição, é plena liberdade, é uma nova Páscoa. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, gregos que já tinham sido convertidos ao judaísmo também, né, foram convertidos, e não poucas mulheres de alta posição. Então aqui não tem diferenciação entre homens e mulheres, né?
entre gregos e judeus. Então, muitos ali se convertem, foram convertidos em Tessalônica, mas os judeus, é óbvio, né? Muitos judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade, assim como já tinha acontecido em Filipos, né? Que eles provocaram um tumulto na cidade e foram reclamar com as autoridades, o que levou Paulo e Silas a serem presos. E agora, de novo, eles, vejam, reuniram homens perversos entre os desocupados e com a multidão iniciaram tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Quem é esse Jason, né? Invadiram a casa de Jason. Jason não é comentado. Lucas não comenta antes sobre esse Jason. Jason aparece também em Romanos 16, 21, e lá Paulo diz: Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Então, a partir disso, talvez a gente pode sugerir, se é o mesmo Jason, é muito provável que seja, que Jason seria um parente de Paulo que estava, né, morando em Tessalônica, e Paulo talvez até já estivesse hospedado na casa dele, mas nessa ocasião aqui Paulo não estava na casa de Jason, eles não vão encontrar Paulo e Silas na casa de Jason, mas eles pegam o Jason, né, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, eles não estavam na casa de Jason, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Não é verdade, não era verdade, né? De fato, Jesus, eles chamavam Jesus de rei, e Jesus é o único rei, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é a quem eles servem, está acima de tudo e de todos, por isso provavelmente a dedução, mas é errado dizer que a partir disso Paulo e Silas estavam se voltando contra as autoridades, né? Eles não estavam promovendo distúrbio político na cidade, eles estavam ali por Jesus. E, na verdade, é um jogo, vamos usar a terminologia de hoje, né? Cria-se uma narrativa para expulsar Paulo e Silas da cidade e para despertar a ira contra Paulo e Silas, se cria uma narrativa errada de que eles estão indo contra César, contra o imperador. Ouvindo isso, né, esse argumento, essa falsa narrativa dos judeus, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada, quer dizer, cobraram, pediram uma fiança para soltar Jason, e não só Jason, mas Jason e os outros, né, diz aqui, aqui arrastaram Jason e alguns outros irmãos, né? Então receberam a fiança estipulada de Jason e dos outros e os soltaram. Era uma forma de coação, né? Essa questão de cobrança de fiança, uma forma de coação, de ameaça, e daí Paulo teve que sair de Tessalônica e ir para frente. Logo que anoiteceu, naquela noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, eles estão em Tessalônica, vão para Bereia. Tessalônica até Bereia dá mais ou menos 81 quilômetros. Chegando ali em Bereia, eles foram à sinagoga judaica, primeiro lugar que eles sempre procuram, né? Os bereanos, agora notem, os bereanos, os cidadãos de Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, aqui, deixa eu mostrar primeiro o Lucas nisso, né? Lucas, que é quem está escrevendo Atos dos Apóstolos, Lucas destaca a dedicação e o estudo da Bíblia dos bereanos.
E então, se Lucas destaca isso, Lucas está viajando junto com Paulo aqui, né? Já mostrei para vocês no capítulo anterior que o Lucas se coloca junto e usa muitas vezes o nós, quer dizer, ele estava junto. Mas então isso chamou a atenção dos missionários, chamou a atenção de Paulo, de Silas, de Timóteo e de Lucas, né? Essa questão dos bereanos de estudar, examinar todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, essa dedicação de estudar a Escritura e de ver se aquilo que Paulo e Timóteo estão falando de fato é isso, de fato corresponde no Antigo Testamento, esse interesse, né, e essa dedicação à Escritura. E daí todos nós precisamos ser como os bereanos no estudo da palavra. Então, os bereanos, os de Bereia, os bereanos eram mais nobres, né? Essa questão de ser mais nobre pelo estudo da palavra. E isso, então, virou aí ditado para os cristãos, né? De que nós precisamos ser como os bereanos, de estudarmos a Bíblia, de termos interesse pela Bíblia, de querermos saber mais a palavra de Deus, ter fome e sede da palavra de Deus, de sim entender tão profundamente e comparar a Bíblia ao que nós vemos, para não cair nas ciladas e nas tentações de Satanás, né? Então, quanto mais conhecimento bíblico nós temos, mais ferramentas nós temos para enfrentar as situações, para diagnosticar as tentações do diabo, que sempre vem, é o lobo em pele de cordeiro, é o mentiroso que coloca suas mentiras em forma de verdade. Então, como combater, como conseguir diagnosticar as mentiras do pai da mentira, né? As inverdades? Não consegue se diagnosticar as mentiras e as meias verdades de Satanás se você não tiver um profundo conhecimento da palavra. Então, nós precisamos voltar a isso, a essa mentalidade, né, e essa vontade de estudar a Bíblia dos bereanos, de conhecer as Escrituras, de comparar as Escrituras às coisas, né? Por sinal, eu mandei aí hoje, ontem, ou hoje, não me lembro, sobre aborto, né? Aborto é uma coisa que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal e está sendo, de novo, criado narrativas falsas, né? De que até a 12ª semana a gente não teria vida, né? Não se fundamenta biblicamente, eu citei lá o Salmo 139, mas veja lá, no Salmo 139 fala lá do embrião, né? Que é logo depois da fecundação, primeiro período ali depois da fecundação. Então, se você tem conhecimento bíblico, você não cai nas ciladas, você não cai nessas narrativas, nessa criação de narrativas falsas e demoníacas, né? De que vão causar assassinatos e prejuízos à vida de inocentes. Mas tem que ter conhecimento bíblico. Se você não tem conhecimento bíblico, então você começa a cair nas ciladas do diabo, nas meias-verdades, nas narrativas que se contam, com os argumentos que se citam a favor das mulheres e tal, mas não pensa no lado da vida, né? Enfim, mas tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, você está refém das inverdades. E o resultado, né, de Paulo em Bereia foi que creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, e um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Então, de novo, se forma um núcleo em Bereia também, assim como já formou um núcleo em Filipos, um núcleo em Tessalônica, agora se forma um núcleo de cristãos que recebem a palavra, que são convertidos, de judeus que creem, de gregos, de mulheres, né, de homens em Bereia. E daí, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Quando isso aconteceu, né, esse pessoal de Tessalônica chega lá e alvoroça a cidade de Bereia, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral
Mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Parece que a ira se concentra principalmente em Paulo, parece que Paulo é aquele que fala nas sinagogas, e daí a ira se concentra mais em Paulo. Mas então Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Paulo é levado pelos irmãos para o litoral. E os homens que foram com Paulo o levaram daí até Atenas, a famosa Atenas, né, da Grécia. Partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então eles levam Paulo para Atenas e voltam e dizem para Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia, que tão logo possível que eles vão para Atenas e se juntar a Paulo. Detalhe aqui no meio disso aqui, pessoal, como o texto diz que os homens levaram Paulo ao litoral, né? Primeiro diz que os irmãos enviaram Paulo para o litoral. E depois diz que levaram ele para Atenas. Então, como o texto diz que os homens levaram Paulo ao litoral e a Atenas, não sabemos se a viagem foi de barco ou a pé. Notem aqui que tem um pontilhadinho, né? Esse pontilhadinho, alguns deduzem que Paulo tenha ido de barco até uma certa altura e depois a pé para Atenas. Se ele foi a pé desde de Bereia até Atenas, dá 357 quilômetros aí. Daqui a pouco a gente vai ver aí quanto deu. Se não me engano, são 4.200 quilômetros ao todo, a segunda viagem missionária de Paulo. Mas se vocês forem somando aí, né? Só de Bereia até Atenas são 357 quilômetros. Essas viagens não eram curtas na época, né? Paulo, é interessante que quando Paulo está em Atenas, Paulo desejou voltar para Tessalônica e visitar novamente os tessalonicenses. Mas ele diz que Satanás não o deixou. E aqui vamos fazer cruzamentos agora com as cartas de Tessalônica, as cartas que Paulo manda aos tessalonicenses, a carta que Paulo manda aos filipenses. Daí, quando a gente faz esse cruzamento de Atos dos Apóstolos com essas cartas, a gente tem um quadro um pouco mais ampliado do que está acontecendo. E então, uma vez que Paulo estava em Atenas, ele queria visitar os Tessalonicenses, mas disse que Satanás não o deixou. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, Paulo diz: nós, irmãos Tessalonicenses, privados da companhia de vocês, ele tinha saído há pouco tempo de Tessalônica, por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis. E não apenas uma vez, mas duas. Mas Satanás, porém, nos impediu. A gente não sabe como é que foi isso, como é que aconteceu isso, mas Satanás impede Paulo de voltar para Tessalônica e de visitar os tessalonicenses ele mesmo, pessoalmente. Então, como Satanás impediu Paulo, de alguma forma, de visitar os tessalonicenses, o que Paulo faz? Paulo envia Timóteo para Tessalônica para visitar os tessalonicenses. Vejam, 1 Tessalonicenses 3, 1 a 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los. Animá-los quem? Os tessalonicenses. A carta é para os tessalonicenses. Para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque, veja, os de Tessalônica foram para Bereia para infernizar o trabalho lá em Bereia. E já tinham infernizado o trabalho de Paulo lá em Tessalônica. Então, vocês podem imaginar que os cristãos que ficam em Tessalônica continuam sendo perseguidos, é óbvio. Então, Paulo envia, ele não podendo ir, e duas vezes querendo ir, mas não podendo ir, Paulo manda Timóteo de volta para Tessalônica para fortalecer eles lá, para que, ajudar eles no meio das tribulações, para que ninguém se inquiete com as tribulações, ajudar eles a enfrentar a perseguição que está acontecendo em Tessalônica. Então, é interessante a gente cruzar esses dados, Senão a gente lê Atos 17, mas quando a gente lê Atos 17 e cruza com Filipenses e cruza com Tessalonicenses, a gente tem o quadro um pouquinho mais ampliado. E talvez Paulo tenha enviado também Silas
a Filipos e a Bereia nesse tempo, pois Silas não foi enviado a Tessalônica junto com Timóteo, o nome de Silas não aparece. No entanto, quando a gente vê os dois vindo, voltando, no entanto, ambos voltam da Macedônia juntos. Então vejam, depois disso, Atos 18:5, que a gente vai ver na semana que vem. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi para Corinto, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Então, Silas e Timóteo, como Paulo tinha pedido, eles foram para Atenas. De Atenas, Paulo queria visitar os Tessalonicenses, não conseguiu, mandou Timóteo para Tessalônica, mas disse que ele só mandou Timóteo. Mas agora a gente vê em Corinto Timóteo e Silas voltando, e voltando da Macedônia. Então, muitos estudiosos aqui deduzem que, assim como Paulo mandou Timóteo para Tessalônica, Paulo deve ter mandado Silas ao mesmo tempo para Bereia e para Filipos, para fortalecer os cristãos de Filipos e de Bereia também, até porque a situação é a mesma. Paulo tinha sido preso em Filipos por causa do evangelho, né? E em Bereia também tinha dado confusão por causa dessa oposição ao cristianismo. Então, assim como Paulo envia Timóteo para Tessalônica, é provável que Paulo tenha enviado Silas para Filipos e para Bereia para fortalecer os irmãos. E nesse sentido, pessoal, se foi isso que aconteceu, então Paulo se preocupou com as igrejas fundadas e enviou seus cooperadores para fortalecê-los, como ele já tinha feito na primeira viagem. Na primeira viagem também, quando ele chega em Derbe, ele volta e fica em Listra e em Icônio, Antioquia da Pisídia, e volta fortalecendo os irmãos, diz lá a primeira viagem missionária, né? Então, ele talvez usa a mesma tática aqui de enviar Timóteo para Tessalônica e Silas para Bereia e para Filipos, para fortalecer os irmãos antes de continuar. Agora vamos para Atenas, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então vocês podem ver aqui pela imagem, se a gente às vezes tem pouco conhecimento. Por exemplo, se eu falasse dos deuses indianos para vocês, a não ser aqueles que apareceram numa novela aí um tempo atrás, né? Aquele elefante rosa lá com diversas trombas. Teve uma novela de indianos um tempo atrás, né? Daí o pessoal estava meio que afiado nos deuses hindus. Mas os deuses gregos são bem conhecidos, aí tem familiaridade. Zeus, Poseidon, que é o dos mares, né? Atena, Ares, Ártemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio, que é o deus do vinho. Vai lá para Caxias do Sul, tem até uma estátua de Dionísio lá numa vinícola. Afrodite, né, que é a deusa da beleza. Então, com esses deuses gregos, a gente provavelmente já ouviu falar de muitos deles. E eram deuses, olha, as esculturas, tudo é da época dos gregos, né? É isso daqui que Paulo deve ter visto na época. Eram coisas muito belas, muito bem feitas. Então Paulo fica indignado com a idolatria, porque tudo isso é idolatria. Isso vai contra os primeiros mandamentos, né? O primeiro e segundo mandamento, que é só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, né? E não farás para ti imagem de escultura. Isso aqui é a idolatria pura, e Paulo fica profundamente indignado ao ver que a cidade está cheia de ídolos, com a idolatria de Atenas. Um escritor romano chamado Petrônio satiriza que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem, né? De tantas divindades, de tantas estátuas que tinha. Não só estátuas, pessoal, eram muitos templos. Ali a gente tem a Acrópole, ali a gente tem o Partenon. O Partenon era o templo da deusa Atena, né? Daí vem Atenas, a cidade de Atenas, mas o Partenon famoso, até tem bairros aí de cidades. Em Porto Alegre, por exemplo, tem um dos bairros mais chiques de Porto Alegre, se chama Partenon. Pois é, eu acho que não tinha cristão lá quando inventaram esse nome, né? Porque Partenon era o templo de Atenas, na Grécia. Mas, enfim, então essa é a questão. Paulo fica
decepcionado com tudo aquilo, com toda aquela idolatria, né? E de fato era assim, você vê confirmado aí pelo escritor da época que tinha muitos deuses, mais deuses do que homens em Atenas. Então, continuando, por isso, Paulo discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Então, Paulo tanto ia para a sinagoga e discutia com os judeus na sinagoga, mas não só. E aqui Paulo também vai para a praça principal. E isso é interessante, pessoal, praça principal. Quando a gente pega esse termo e aplica para Atenas, porque esse termo, praça principal, em Atenas tem um nome bem específico, né? Atenas era a cidade da filosofia, era a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, todos eles, assim como muitos outros filósofos, viveram em Atenas. Atenas era o berço da filosofia grega, né? Desde 400 anos antes de Cristo. Todos eles, assim como Paulo, expuseram seus pensamentos na famosa Ágora, que é a praça pública, lugar da manifestação de pensamentos e opiniões. Então, Paulo, ele vai para praça principal. A praça principal era a Ágora, né? Onde se expunha pensamentos e opiniões ali. Era uma praça extremamente conhecida e era uma praça onde os filósofos costumavam colocar as suas teorias, os seus pensamentos, as suas opiniões. E agora Paulo vai não só para a sinagoga, para os judeus, mas Paulo vai lá para a praça pública, para a Ágora, e vai colocar a sua opinião, né, manifestar os seus pensamentos a respeito de Jesus. E agora veja o que acontece lá. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E aqui nós temos duas correntes de filosofia grega. Então, vejam lá, olha onde Paulo está. Paulo está em Atenas, né? O berço da filosofia grega. E ali, esses dois grupos, que são dois grupos de escolas filosóficas desde 200 anos antes de Cristo, já essas escolas filosóficas existiam, os epicureus, os estoicos, e eles começam a discutir com Paulo, e Paulo discutir com os filósofos, né? E só para a gente entender, porque é bem interessante como isso até hoje a gente vê essas questões ainda. Resumido, aqui está bem borrado, mas os epicureus eram materialistas ao extremo, o homem vive como se não houvesse um porvir, importa o aqui e o agora, o imediato, e busca o prazer a todo custo. O hedonismo é a palavra-chave. Hedonismo é o culto ao prazer. Então, eles vivem para o prazer e para a felicidade, né? Tudo é uma busca do prazer e da felicidade, a qualquer custo, tá? E eu acho que isso daqui tem muita gente que está vivendo essa, inclusive não sou eu que acho, né? Isso são estudos sociológicos de que a nossa sociedade, os nossos jovens estão extremamente hedonistas, né? Vivendo um culto ao prazer e buscando só o que lhes dá prazer, tá? Então, eles são epicureus, eles estão seguindo a filosofia do epicurismo sem saber. E, por outro lado, tem os estoicos, e os estoicos eram mais populares, mas eles se opunham ao prazer e criticavam os epicureus, são dois grupos antagônicos. Aqui, o epicurismo foi criado por Epicuro. Esta corrente procura os prazeres da vida para, dessa forma, se libertar do sofrimento e se sentir bem, né? O culto ao prazer. Já o estoicismo foi criado por Zenão, de Sítio, pregava sobre a paz de espírito, em que nós dependemos apenas das nossas próprias virtudes, como o conhecimento, e erradicando o vício, que para os estoicos é considerado um mal absoluto. Os estoicos são extremamente racionalistas, né? Não dão muito espaço para as emoções, eles não são dos extremos, nem alegria, nem tristeza, nem riqueza, nem pobreza, eles são do meio termo para sofrer o menos, né? E são extremamente racionais, enquanto os epicureus são o hedonismo, culto ao prazer. Mas veja então que Paulo está ali na praça pública discutindo
com essas duas linhas filosóficas. E alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Então, Paulo é visto como um tagarela. Esse termo tagarela é preconceituoso, é como se eles quisessem dizer assim, esse cara aí, ele não está entendendo o que ele mesmo está falando, né? Ele não conseguiu absorver o que ele mesmo está dizendo, como se Paulo não soubesse, né, não tivesse pensado o suficiente sobre a teoria dele. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E agora vejam o que vai acontecer. Vira ali o Paulo, olha, Paulo conseguiu a atenção. Paulo estava discutindo com os epicureus e com os estoicos, as duas linhas filosóficas, ali na praça pública, na Ágora, e conseguiu a atenção do pessoal. Por quê? Porque ele foi chamado para ir para o Areópago. Então o levaram a uma reunião no Areópago. E o Areópago era um famoso lugar na colina de Atenas, onde se reunia o conselho, o Tribunal de Justiça, para considerar assuntos de ordem política e religiosa. Então o pessoal deu atenção, o que esse cara tá, né? O que esse cara tá falando? E levam Paulo para expor essa sua teoria, esse seu pensamento, né? No Areópago. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Eles eram ávidos por novidades, por novos pensamentos. Era a cidade da filosofia, né? Novos pensamentos, novas teorias. E o que Paulo estava trazendo era uma novidade. Então, nos exponha esse novo pensamento. E o Areópago era um lugar de julgamento dessas teorias. Então, Paulo levantou-se no famoso Areópago de Atenas, assim como ele já tinha ido na famosa Ágora, agora Paulo está no famoso Areópago, levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O que Paulo está fazendo aqui? Primeiro que essa questão do altar ao Deus desconhecido, isso foi provado arqueologicamente mais ou menos 100 anos depois de Paulo, foi encontrado altares com essa frase, ao Deus desconhecido, também em Olímpia, né? Na cidade de Olímpia, daí vem as Olimpíadas, né? Cidade de Olímpia, aqui em Atenas também. Então, de fato, tinha essa inscrição ao Deus desconhecido. A moral da história é, assim como o escritor lá falou que tinha mais deuses do que pessoas em Atenas, o medo deles era de era um medo da divindade, era o medo de deixar algum Deus irado. Então, com esse medo de ter esquecido de algum Deus, eles constroem um altar ao Deus desconhecido. E Paulo, e aí é interessante a montagem do discurso de Paulo, tá? Como Paulo tenta achar links com a cidade e com o pensamento, links que façam com que as pessoas queiram ouvi-lo. E Paulo começa o discurso dele no Areópago de uma forma muito interessante. Provavelmente ele teve a atenção dos atenienses, né? Porque ele começa o seu discurso dizendo, olha, andei pela cidade de vocês, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei um altar com inscrição ao Deus desconhecido, e olha daí como ele pega essa ponte. Ora, o que vocês adoram, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. Quer dizer, ele pega essa ponte e vai dizer, olha, eu vou anunciar quem é esse Deus desconhecido para vocês. E daí ele tem a ponte para começar a falar. O Deus que fez o mundo
e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. E agora Paulo já está começando a colocar este Deus como o criador de todo o universo. Aqui, quando ele fala do mundo, ele usa o termo cosmos do grego, que é um termo usado na filosofia, né? Então, o Deus que fez todo o cosmos. Esse é o Deus criador de todas as coisas, portanto, Paulo já coloca esse Deus acima de todos os deuses. Numa tacada, Paulo já coloca esse Deus acima de todos os deuses do panteão grego, né? Mas esse é o Deus que está acima, que criou os céus e a terra, portanto é o superior. E esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. E olha, tem escritores e especialistas que até dizem que Paulo, nessa altura aqui, talvez tenha apontado lá para o Partenon, o famoso Partenon, né? Era o templo da deusa Atena. Então, que Paulo aqui, na primeira frase, Paulo já coloca Deus acima de todas essas divindades gregas, né? Deus é o criador de tudo. E na segunda tacada, ele já diz assim, esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quer dizer, esses templos que vocês têm, essas divindades aí, né? Não queira achar Deus em nenhum deles. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque os deuses gregos, tinha lendas de deuses gregos que tinham relações com humanos e saía meio, né? Hércules, por exemplo, que era meio deus, meio humano, né? Essa era a questão. Então, esse Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, ele não precisa de oferenda nenhuma, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. E daí, de novo, Paulo está usando uma linguagem que para os judeus, se fosse na sinagoga, Paulo diria assim, ó, Paulo citaria o texto lá que diz assim, Deus não tem, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, quer dizer, são estátuas que não têm vida. Mas já para eles, Paulo não cita esse texto do Antigo Testamento, mas em outras palavras, Paulo está falando a mesma coisa, né? Ele mesmo dá vida a todos, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Quer dizer, o que vocês estão adorando, essas estátuas que vocês estão adorando, não tem vida, né? Não falam, não ouvem, não veem. E Deus não está habitando nesses templos de vocês e nem nessas estátuas sem vida. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também nós somos descendência deles. De novo, Paulo, estrategicamente, para criar elos de comunicação, Paulo cita escritores, Epimênides, que viveu em 600 anos antes de Cristo, que tinha falado, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e Aratus, que viveu em 315 a.C., que falou também somos descendência dele. Então, Paulo está fazendo aqui elos de comunicação para despertar o interesse, mostrar que ele né, entende desses filósofos, está citando nomes conhecidos, pensamentos conhecidos dentro do discurso dele para criar elos de comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo, está dando o seu recado muito bem dado sobre Deus também. Assim, visto que nós somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura. Vejam, olha aí ele batendo contra essa idolatria da cidade com a qual ele se escandalizou quando ele chegou. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata, de pedra, feita pela arte e pela imaginação do homem, já, né? Muito delicadamente, ele botou abaixo toda a idolatria da cidade, né? Todos aqueles deuses ali, aquelas esculturas belas, esculturas de deuses gregos. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância.
Mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Agora o discurso começa a ficar mais profundo e complicado. Está chamando o povo a considerar o seu erro e a se arrepender. Em todo lugar, ele ordena que se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e aqui é Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Agora ele começa a chegar onde ele quer, mas ao mesmo tempo são as últimas palavras dele, porque eles interrompem ele por aqui. Ele está indo bem, ele está fazendo links, elos de comunicação, mas quando ele chega nessa questão do arrependimento, na questão do juízo final, de que eles têm que se arrepender porque eles vão prestar contas, né? Aquele que julga, que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e aqui ele chega em Jesus, que tem um homem designado, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Né? Então ele está falando de Jesus. Jesus vai julgar as pessoas, vai julgar os vivos e os mortos, e Jesus é aquele que ressuscitou. E daí, pessoal, quando chega nessa altura aqui, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Ou seja, acabou, né? Não, Paulo acabou o discurso de Paulo por aqui. A respeito disso nós vamos te ouvir em outra. Ou seja, tipo, isso não fazia sentido para a filosofia deles. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas de acordo com a filosofia de Platão, o corpo era a prisão da alma. Então, falar de uma ressurreição, né, da alma voltando ao corpo, ou seja, uma ressurreição dos mortos, para eles a imortalidade era só a alma e não a ressurreição. Então, quando Paulo chega nesse ponto aqui para falar da ressurreição e fala da ressurreição de Jesus, eles dizem: aí parou por aí, né? Foi longe demais. A respeito disso, nós vamos te ouvir outra vez, mas, né, descartam Paulo. Mas Paulo deu o recado dele. E agora, notem, pessoal, com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, a gente tem aqui pelo menos dois mais, né? Porque outros com eles. Dionísio, membro do Areópago, um cara respeitado. Então, Dâmaris, tem muitas mulheres chamadas de Dâmaris, né? E outros com eles. Então, alguns creram no que Paulo, na palavra de Paulo, e outros disseram assim: isso aí não nos interessa, isso aí a gente ouve outra vez, outra hora, tipo descartando Paulo. Pessoal, e acabou, tá? Esse é o final do capítulo 17. Mas vamos ficar por aí. Essa também isso que esse é o resultado hoje em dia também. E eu acho que eu já senti isso muito. Em discursos, às vezes a gente tem a oportunidade de falar em lugares que não na igreja, né? As pessoas criam oportunidade de a gente falar em lugares mais públicos. E eu sempre tentei fazer, eu tenho isso para mim, essa questão desses links que Paulo usou no Areópago. E a gente aprende isso, principalmente quando você vai falar para um público que não é o teu público de igreja, você tem que tentar achar coisas em comum para despertar um interesse para que as pessoas queiram te ouvir. Então, eu já usei muito essas táticas aí. Eu acho que eu fui muito bem sucedido já em muitos discursos públicos. Eu despertei o interesse para as pessoas ouvirem, mas não tem como, tá? A gente pode usar a tática que for, tem que usar, mas quando chega no principal, quando chega na fé em Jesus, no pecado que leva à condenação, e porque leva à condenação precisa haver arrependimento e fé em Jesus, porque só em Jesus há salvação e vida eterna. Então ali é o divisor de águas, né? Ali muitos não vão crer e vão dizer assim: isso aí é papo religioso, isso aí eu não creio.
Tá, isso aí descarta, isso aí nós vamos te ouvir em outra ocasião. Obrigado, pastor, valeu, beleza, mas entende? Isso aí não faz sentido para nós. Já para outros, e aí a gente não pode, e essa é a questão, a gente não pode deixar de falar, tá, pessoal? Não pode deixar de chegar no principal. Não pode ficar só nos links, mas tem que chegar no principal. Quando se chega no principal, as pessoas não vão mais querer te ouvir. Mas também quando se chega no principal, é o principal que converte. E pessoas foram convertidas em todos os lugares por onde Paulo passou, ele pregou o principal. E ao pregar o principal, alguns o perseguiram e outros creram. E é assim, esse é o antagonismo, né? Alguns vão crer e outros não vão crer. Essa é a divisão essencial, essa divisão, né, primordial aí e sempre vai valer. Isso não deve nos impedir de usarmos táticas, de aperfeiçoarmos o nosso discurso, de acharmos links para falar com as pessoas, mas fale sobre o principal. E saiba, esteja consciente de que ao falar sobre o principal, as pessoas, muitos vão descartar o que você está falando e vai dizer assim, tá, tudo bem, beleza. Outro dia a gente conversa mais sobre isso. Vão te descartar. Mas muitos vão crer. E os que creem vão ser somados, né, aos salvos por Jesus Cristo, né? Como diz várias vezes em Apóstolos, e Deus ia lhes acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos através da pregação da palavra. Que a gente tenha esse, vamos pregar e vamos falar o principal, né? Alguns não vão aceitar, vão descartar, mas outros vão crer sob a ação do Espírito Santo no seu coração. Ficamos hoje por aqui, capítulo 17 terminou. Semana que vem a gente vai para Corinto, vamos chegar em Corinto, na Grécia, né? Depois Paulo vai escrever 2 cartas? Não, na verdade não. Paulo escreveu no mínimo 4. 2 nós temos, 2 foram perdidas, mas Paulo escreve depois 4 cartas aos Coríntios. Em Corinto, Paulo vai ficar 1 ano e meio, tá? Então vamos lá, semana que vem a gente vai para... Hoje já vimos Filipos, depois vem Filipenses, já vimos Tessalônica, Tessalonicenses, os bereanos, e semana que vem vamos para Corinto e depois para Éfeso, né? Cidades importantes que recebem cartas posteriormente.